Teologia da Prosperidade é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A teologia da cruz, a qual foca no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tem perdido espaço para a teologia da glória, isto é, onde o foco, o centro, é o triunfo terrestre. Mas se você me perguntar, é errado pregar sobre prosperidade? Não é errado. Deus é um Deus que concede prosperidade ao seu povo. Salmos 35, verso 27, a parte D, está escrito que Deus ama a prosperidade do seu servo. Então Deus quer ver você próspero. Porém, não é isso que as pessoas têm ensinado. Ensinam, sim, que existe a prosperidade bíblica, mas de uma forma contrária ao que a Bíblia realmente ensina. Se nós formos dar uma rápida olhada em alguns textos das Sagradas Escrituras, nós podemos observar que Deus fala claramente na sua palavra ao seu povo sobre prosperidade. Irei deixar aqui no primeiro comentário fixado os textos, porém está aqui só as referências para que nós venhamos a ganhar tempo. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 12, diz que Deus iria dar chuva e prosperidade nas obras. Provérbios, capítulo 10, verso 22, diz que as bênçãos do Senhor enriquecem. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz que Deus iria dar paz e prosperidade nos planos. Malaquias 3,10 fala de fartura. Ou seja, depois eu vou deixar esses textos aqui, no primeiro comentário fixado, você leia ou leia na sua Bíblia, e você vai ver que Deus, Ele ama, conforme lemos Salmo 35, 27, a parte D, a prosperidade do seu servo. Quer na área material, enfim, todas as áreas da tua vida, Deus quer te ver próspero. Porém, todos esses textos que muitos adeptos da teologia da prosperidade citam, eles citam textos isolados e não citam o seu contexto. Mas se você for dar uma analisada, todos esses textos que eu citei, Deuteronômio 28, 12, Provérbios 10, 22, Jeremias 29, 11, Malaquias 3, 10 e até o próprio Salmos 35, 27, estão condicionados à obediência. Quer ser próspero? Quer ser feliz? Quer ter uma vida de abundância e de fartura? Tenha uma vida de comunhão com Deus. Obediência. Jesus Cristo, certa feita, falou a algumas pessoas que o interrogaram, estavam sempre ao seu redor, porque chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando. Ou seja, Ele é o Senhor da sua vida, então obedeça. Você não obedece ao seu patrão, que é uma pessoa que exerce autoridade sobre você, um médico prescreve uma receita, você não obedece, e por que não obedecer ao Senhor, Salvador de nossas vidas, chamado Jesus Cristo? Então a teologia da prosperidade, fazendo uma observação em alguns textos da Sagrada Escritura, isso é bíblico. Porém, agora nós vamos ver a contramão, isto é, o que as pessoas vêm ensinando. Eu falei para você aqui, citei 4 referências bíblicas, não, 4 não, eu conferi aqui no meu esboço 5 referências bíblicas e todas estão condicionadas, correlacionadas à obediência. Isso é o segredo para ter uma vida próspera. Mas os adeptos da teologia da prosperidade, que não pregam o que a Bíblia ensina, eles, em primeiro lugar, distorcem o texto. Isso é sua marca base. Não todos líderes fazem isso, mas a maioria desses adeptos fazem isso sim. Em primeiro lugar, distorcer o texto, ou seja, eles focam mais na riqueza, na saúde e no sucesso. Veja que absurdo. A Bíblia não nos ensina isso. Não é errado você ter saúde, não é errado você ter riqueza, não é errado você ser próspero, mas eles pegam os textos, fazem aquele marabalismo e querem manipular as pessoas para que elas venham enxergar o texto de uma forma diferente. Mas quando fazemos uma simples análise no texto, não precisa ser conhecedor de exegese ou hermenêutica, que você vai ver que essas pessoas estão manipulando as pessoas, usando de má fé, querendo tirar proveito das pessoas. Infelizmente, essa é a dura realidade. Distorce o texto. Que possamos fazer, feito os crentes de Bereia, o qual o apóstolo Paulo, quando pregava a palavra do Senhor, diz a Bíblia que eles conferiam se realmente aquilo ali estava escrito. Seu pastor, seu padre, seja quem for que esteja pregando, abra o exemplar da sua Bíblia, ou pelo telefone, que hoje na pós-modernidade, outros usam tablet, enfim, telefones, mas seja qual for o exemplar da Bíblia que você tem, abra, confira se está condizente com aquele texto ali, o que ele está pregando. Caso dúvida, você copie, pergunte a outras pessoas, vá pesquisar, irmãos. Não se deixe influenciar por essas pessoas que estão distorcendo as Sagradas Escrituras.
Outra coisa também que eles fazem, que é o absurdo, é a troca com Deus. Ou seja, se você semear, se você doar, eles dizem que Deus é obrigado a fazer. Irmãos, você já parou para pensar, dizendo que Deus tem que te devolver em dobro aquilo que você deu? Por exemplo, você doa R$10, Deus é obrigado a devolver em dobro, ou seja, R$20. Onde está isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes. Já estudei praticamente quase seus temas de uma forma geral. Posso dizer assim, sem nenhuma presunção, nenhuma soberba, pois faz muito tempo que eu venho estudando as Sagradas Escrituras e eu nunca vi essa questão. É a barganha, ou seja, Deus te é obrigado, irmãos, a fazer alguma coisa pelo homem. Deus faz pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade. Não que nós sejamos dignos de fazer alguma coisa e Deus ter que retribuir de imediato em dobro, irmãos. Deus ser obrigado. Que absurdo, irmãos. Outra coisa também que eles fazem é a famosa exploração financeira. As pessoas são obrigadas a doar a qualquer custo, numa esperança de um benefício ou de um milagre financeiro. Eu já falei, eles focam só nas riquezas e no sucesso. Não estou dizendo que para você servir a Deus, você tem que ter uma vida miserável, viver atolado na lama, na desgraça, na mesmice, não. Deus ama a prosperidade do seu servo, mas a bem da verdade é que nem todos nós vamos ter riqueza, nem todos nós vamos ser bem-sucedidos, mas eles pregam que se hoje você é funcionário, amanhã você vai ser patrão. Olha, e muitas das vezes a ficha cai, as pessoas sabem, e quando tem um choque de realidade, nem sempre aquilo que as pessoas desejam vão alcançar, ainda que elas se esforcem, façam tudo, nem sempre iremos conseguir bater todas as metas. Aí vem a frustração, vem o desânimo, muitos blasfemam, muitos abandonam a fé, cometem a famosa apostasia, que é um dos sinais do fim dos tempos, ficam blasfemando, ficam frustradas. Por quê? Porque estão sendo manipuladas, irmãos. Peça discernimento a Deus. Examine tudo que é pregado, não vai dar amém. Amém. Tem pessoa que para tudo que é pregoado, ele diz amém, bate o martelo. Não, irmãos, examine o que está sendo pregado, busque o texto, seu contexto, tome muito cuidado. Então eles distorcem o texto, querem te ensinar a fazer barganha com Deus, exploração financeira. A Bíblia fala sobre dízimo, sobre oferta, sobre propósito, voto, sim. Mas esses homens e essas mulheres, irmãos, que nós temos observado nas redes sociais, nos programas de televisão e nos seus escritos nas literaturas, eles não estão ensinando o que a Bíblia fala. Lamentavelmente é a verdade. Ah, quer dizer que o Senhor ensinou? Irmãos, eu me esforço para pregar a verdade. Não estou dizendo que eu tenho a verdade absoluta. A verdade absoluta está com Deus e com a sua palavra. Porém, eu me esforço para pregar a verdade. Mas essas pessoas, irmãos, usando o poder de persuasão, o poder da sua influência, tem levado muitos à lama, ao fracasso e ao naufrágio na fé, infelizmente. E com isso também eles ensinam também as pessoas, outro ponto crucial da sua doutrina é a crise da fé. Ou seja, eles dizem que se o milagre não chegar, você não tem fé suficiente. Irmãos, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Quer seja um ímpio, um justo. Por exemplo, você tem um servo de Deus ou uma serva, você pode sofrer um acidente de carro, de moto, pneu do seu carro furar, como também de um ímpio, de um estuprador, de um bandido, pode acontecer também. São circunstâncias, estamos limitados, né, a tempo, espaço e circunstâncias. Isso é uma lei que todo mundo não contesta. Mas, se o pneu do carro furar, tem demônio. Se está doente, não tem fé suficiente. Jesus Cristo falou que não necessita de médicos sãos, mas sim os enfermos. Ou seja, não é errado você procurar um médico, você pode orar, alguém pode orar por você, mas se caso Deus naquele momento não achou por bem te curar, irmãos, e permitiu que você vá, procure um tratamento clínico, não vejo problema algum e a Bíblia não proíbe. Pelo contrário, mas tem pessoas que dizem, especialmente esses adeptos, que se o milagre não aconteceu, não chegou, você não tem fé suficiente. Eles têm um termômetro da fé. Oh, meu Deus! Dá sabedoria a esse povo, desperta o povo, meu Deus. Minha oração é essa, que está sendo ludibriado, enganado por essas pessoas. Então, tudo tem o seu tempo. Existem muitos requisitos para se alcançar um milagre. A bondade de Deus, a soberania de Deus, mas também a fé. O tempo de Deus. Às vezes nós temos algum empecilho em nossas vidas que é necessário romper com certas atitudes para chegar onde Deus quer que cheguemos. Então, não é simplesmente dizer que você não tem fé, mas eles dizem isso, que a crise da fé, o milagre não chega porque você não tem fé suficiente. Será, irmãos?
Outra coisa também é o antropocentrismo, ou seja, Deus não é o centro de suas pregações, de suas ministrações, de suas palavras, mas o homem. Ou seja, eles ensinam as pessoas a fazerem oração. Só é ligar o programa de televisão e as redes sociais, você vai ver o que eu estou falando. Na qual você não tem que se submeter a Deus, mas passa a exigir. Deus eu determino, Deus eu ordeno, Deus eu decreto. Ô, irmão, quem é você para determinar? Quem é você para, irmãos, determinar, exigir? Irmãos, sabemos que Deus nos deu autoridade, né, para expulsar os demônios, curar os enfermos, ok. Mas você colocar Deus no canto da parede, dizendo que Deus tem que, por obrigação, te dar alguma coisa, você pode exigir. As bênçãos de Abraão são suas bênçãos, exige, está escrito. Ô, irmãos, nem todas as bênçãos que é para o povo de Israel é para a igreja. Existe uma diferença das bênçãos para a igreja e para o povo de Israel. Isso aí é Bíblia. Aí quando eu falo isso, saltar com soberbo, irmãos, não, irmãos, vai ler a Bíblia que você vai ver o que eu estou falando. Então, o antropocentrismo, ou seja, Deus não é o centro, mas o homem. Orações que eles ensinam a pessoa a não se submeter a Deus e a sua palavra. Usa até a palavra de uma forma camuflada, mas ensina você a orar exigindo, determinando, decretando, ordenando, ortogando. Olha. E também eles, na questão do sofrimento, eles dizem que o interessante é que ignora a realidade do sofrimento cristão. Não é comum um cristão sofrer. Eles falam isso, que se você está sofrendo, ou se você é pobre ou está enfermo, doente, é que você está em pecado. Sabemos que boa parte das enfermidades vem do pecado, fato. Os sofrimentos também vêm do pecado. Mas decretar, irmãos, que todos os pobres, que todas as pessoas que sofrem, as pessoas que estão enfermas, estão em pecado, irmãos. Lamentavelmente, esta é a realidade. Então, eles distorcem o texto, são suas marcas, ensinam as pessoas a querer fazer troca com Deus, barganhar com Deus, a exploração financeira, a crise da fé, o antropocentrismo e o sofrimento. São uma das marcas as quais eu falei aqui, que eles se utilizam para fazer aquela manipulação, o malabarismo, para querer tirar proveito de vocês. Então, digo-vos mais uma vez, examine as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, certa feita, falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, esses ensinamentos contradizem a realidade de muitos personagens bíblicos. O apóstolo Paulo, enfim, outras pessoas passaram por sofrimentos terríveis, especialmente o apóstolo Paulo, os apóstolos de forma geral, os discípulos de Jesus sofreram, irmãos. Será que eles não tinham fé? Homens simples, Deus chamou como os profetas, os discípulos. Será por eles serem pobres, eles estavam em pecado por ser pobre? Por sofrerem por amor ao evangelho? Veja, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, disse Jesus. Jesus Cristo disse, olha, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Então, se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Então, quem está certo? Jesus ou esses líderes? Mas as pessoas colocam os líderes acima de Jesus, irmãos. Não querem examinar o que está escrito. Quando eu e você, ou muitas pessoas sérias, determinadas, querem pregar a palavra do Senhor como a Bíblia realmente é, dizem que somos cafonas, somos antiquados, que somos frios, que não temos visão. Oi, irmãos, não temos visão, irmãos. A Bíblia fala sobre prosperidade, sim. Deus ama a prosperidade do seu servo. Repito, Salmo 35, 27, a parte dele. E outros textos que eu citei que vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Mas a Bíblia realmente, irmãos, não nos ensina isso que eles fazem, que eu falei aqui para vocês. Distorcer o texto, querer barganhar com Deus, explorar as pessoas de uma forma financeira, falando da crise da fé, antropocentrismo, que é algo terrível, e essa afirmação absurda, dizer que se você é pobre, se você está doente, você está em pecado. Sabemos, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, engana-se a si mesmo, não há verdade nele. Todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Mas estamos falando aqui de viver na prática do pecado constantemente. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática, o qual eu costumo chamar pecado de estimação. Mas veja que absurdo. Então a teologia da prosperidade, uma análise na perspectiva bíblica é isto. Está condicionado à obediência e Deus dá aquilo que necessitamos, nem sempre o que queremos. Repito, a prosperidade na Bíblia é você viver bem com o que você tem. Ou seja, Deus te dá aquilo que você necessita, nem sempre é o que você quer. Pois nem sempre o que você quer é o melhor para você.
A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então temos que submeter a Ele e a seu tempo, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e faz o que é melhor para nós. Mas muitas pessoas insistem, e Deus, de uma certa forma, até permite que algumas coisas aconteçam para que as pessoas venham a ter uma verdadeira realidade e ver o que de fato é mais importante, se é a vontade deles ou é a vontade do Senhor. Quando seguimos a vontade de Deus, somos plenamente realizados, felizes, temos uma vida próspera e feliz. Quando seguimos a nossa vontade, os nossos desejos, normalmente vêm as tristezas, vêm as infelicidades e as frustrações. De que lado você está? Tome muito cuidado. Então foi um assunto que deve ser tratado de uma forma muito clara, muito objetiva. Deus ama a prosperidade do seu servo, mas está condicionado à prosperidade e à obediência. E repito, Ele dá aquilo que necessitamos, nem sempre o que queremos, porque Ele sabe o que faz. E nem sempre sabemos o que queremos. A Bíblia fala que pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos deleites ou delícias. Então tome muito cuidado, irmãos. Eu prefiro seguir as orientações de Deus. E você? Um forte abraço. Que Deus te abençoe.